Eu vou avisando já que o vídeo vai ser triste, tá? Mas eu vim pensando na estrada porque o Augusto, tu está vendo esse vídeo, te agradeço aqui já em vídeo, porque ele fez um elogio muito legal a minha análise lá sobre o filme Easy Rider. Faz parte de um pedaço daquela reflexão que é sobre quando o Peter Fonda fala, né, que estragamos tudo. Eu fiquei pensando numa das coisas que um filósofo chamado Cláudio Piano, que ele faz uma definição de niilismo, né? Ele diz que niilismo tem duas variações. Uma delas é o nada de vontade e a outra é vontade de nada. Vontade de nada seria como, por exemplo, uma vontade com Deus ou uma divindade venha e resolva todos os nossos problemas. E nada de vontade é mais característico da nossa sociedade moderna, assim. Que o progresso, que a força do tempo, que a força do desenvolvimento humano é uma força maior do que tudo e que não há o que a gente possa fazer, as coisas vão continuar assim, né? E que inclusive vários pensamentos desses sobre ecologia, sobre ecofascismo, vêm de uma ideia como essa, né? A humanidade deu errado, nossa única solução é parar de nos reproduzir e acabar com os humanos na Terra. O que esse nada de vontade, essa vontade de nada, fala um pouco mais é sobre essa existência nossa nessa casa que é a Terra, né? E fala sobre principalmente se tentar quitar essa dívida eterna que a gente tem com a finitude, né? Que é com a morte, com a finitude daquilo que a gente ousa e daquilo que a gente espera que tenha duração, né? Que tenha durabilidade, não só essas belíssimas máquinas, mas o nosso próprio corpo, a nossa própria existência, né? E a gente cria deuses, por exemplo, ou cria mitos, criam histórias, né? Criam narrativas sobre o que nós somos e como o mundo é e como é a nossa casa, para falar sobre finitude. Só que a gente não está sozinho nessa casa, né? Eu fico pensando, né, quando a gente chega numa casa, quem se mudou várias vezes de casa, chega numa casa que não tem nada, né, que não tem personalidade, que não tem características de ninguém, uma casa, né, com paredes vazias, a gente chega botando nossas referências, nossos símbolos, nossos quadros, nossas pinturas e decora a nossa casa, faz com que ela tenha a nossa cara. E a gente fez a mesma coisa com o planeta, né? A nossa civilização, tá? Quando eu falo a gente, é a nossa civilização. Essa, ocidental, branca. E o que é essa civilização? A civilização foi baseada num modelo econômico, político, religioso, que uniu catolicismo / cristianismo ao capitalismo e desenvolveu o que a gente tem hoje. Essa expansão da palavra de Deus, a expansão do modo de produção, de organização socioeconômica para todo o resto do planeta, dizendo que essa é obrigatoriamente a única forma de se organizar e de se viver. Só nós, né, com essa nossa ideia, com essa nossa ganância, com essa nossa perspectiva de que esse é a nossa casa e a gente vai fazer o que quiser com ela e que não existem milhares e milhares de outras espécies e que nós somos apenas uma espécie e que a gente pode fazer o que a gente quiser com essa casa, que Deus nos deu essa casa e a gente tá aí para desfrutar, né? Essa é uma ideia muito equivocada e produziu isso que a gente tem hoje, né? Essa destruição completa de centenas de outras espécies, de outras vidas, né? Aí, ó, mais uma das nossas máquinas. Boa parte disso que a gente construiu, que a gente plantou, foi para colher desnecessidades. Se vocês forem olhar para boa parte das coisas que a gente construiu, a gente ou construiu desenvolvimento da medicina e da ciência, que o resultado foi isso, 8 bilhões de pessoas tentando viver nesse mesmo estilo de vida insustentável, diante dessa situação que a gente está, né?
A gente se esqueceu, basicamente, de se contentar com a beleza do existir, né? Com a beleza de sermos interdependentes, não em relação só a nós mesmos, mas em relação a todos os outros seres. A entender sobre essa nossa pequenez e a nossa interdependência em relação a tudo. Achar que a gente está tentando constantemente superar os nossos ancestrais, né? Que nossa lógica, nossa narrativa foi que isso aqui estava cheio de neandertais, de homo sapiens não desenvolvidos, e de que com as nossas máquinas a gente está superando eles, né? Que com as nossas máquinas que a gente viaja, como eu viajei agora, 200 quilômetros em questão de 2 horas, eu consigo superar um Neandertal que demorou meses para fazer a mesma coisa. Quem é que disse que o Neandertal, se antes que o Homo sapiens, que civilizações e outras tantas civilizações queriam chegar nesse nível de rapidez, que queriam e que achavam que era necessário ter uma moto para andar 200 quilômetros em 2 horas, 2 horas e meia? Para quê? Qual é a pressa? Essa pressa de se expandir, né? De se expandir pelo território, né? Se deslocar por um território. Essa é uma ansiedade nossa, né? Essa é uma obsessão nossa, essa obsessão moderna, querer se desenvolver. E a gente não está competindo com esses ancestrais, que essa é outra lógica absurda, né? E a gente tá competindo entre nós em busca do que, né? Para onde vai esse nosso mundo? A gente, enquanto a gente está competindo e está destruindo tudo que passa, que está na nossa frente e que passa pela frente, nos destruindo em busca dessa competição incessante e irracional, muitas outras culturas, para não dizer que praticamente todas, estavam cooperando. Todas as outras, quando alguns veem inclusive a natureza como caos, não tem nada de caos. Se mostra muito bem, quem estuda ecologia, por exemplo, vê muito bem, a boa parte das espécies não estão competindo, como tem essa ideia, né, do evolucionismo, que elas estavam competindo, elas estavam se adaptando ao meio, elas estavam cooperando umas com as outras. Boa parte das espécies estão cooperando. Essa história de cadeia trófica é uma historinha para nos legitimar diante das outras espécies. Nós somos o topo da cadeia trófica. Não faz nenhum sentido isso. Essa beleza do existir, de andar sem rumo, porque principalmente a gente percebe que a gente não tem para onde ir, né? A gente não tem um planeta B, a gente não tem um plano B, né? O que a gente pode fazer é tentar aprender muito com esses que já tiveram seus fins do mundo, como por exemplo todas as populações indígenas, aborígenes, que já perderam o seu mundo, que já perderam, já destruíram a sua cultura, já destruíram a sua casa, aquilo que entendiam como casa, que é o meio ambiente, como a gente chama, que é o que a gente chama de natureza, que era o próprio mundo, sempre foi esse o mundo, e ajudar eles a aumentar o seu poder de resiliência que eles sempre tiveram. E nos ajudar também, ajudar eles e ajudar cooperando, né, para a gente se preparar para o que vai vir, né? E hoje a gente não sabe o que vai vir, né? A gente não sabe para onde vai o mundo. Então, por isso, né, por isso que é triste, né? É triste, por isso estragamos tudo mesmo. É triste ver quanto que a gente estragou tudo. Por outro lado, tem uma série de belezas para a gente ver, né, relacionada a outras culturas, a tantas outras espécies que se desenvolveram nesse tempo de bilhões e bilhões de anos, se desenvolvendo, se adaptando, resistindo, com poder de resiliência e de adaptação incrível. A gente tem muito a aprender com eles, a gente tem muito a aprender ainda, com todas essas outras espécies, com todos os outros humanos que no decorrer dessa história de milhares de anos da nossa espécie não fizeram o que a gente fizeram, não destruíram a sua própria casa. E a gente fez isso em questão de algumas centenas de anos. Então, talvez eu gostaria de esperar que tivesse retorno, que a gente pudesse frear essa destruição, que a gente
pudesse parar de consumir. Mas ninguém vê isso como possível. Ninguém possivelmente as pessoas vão ver isso lá por 2050 e vão perceber que tem que retroceder, mas aí muito possivelmente vai ser tarde. Enfim, fica o meu apelo, fica o meu pesar, mas é isso, é o fato. Vamos embora pra estrada.